Lembrando que esse evento acontece por meio da ESAT-RN, a Escola da Advocacia Trabalhista do Rio Grande do Norte, que vem promovendo esse encontro jurídico e ambiente digital aí do país para debater a nova realidade da advocacia trabalhista. Bom, vamos à mesa número 9, tecnologia e trabalho, uma nova realidade juslaboral. Para essa mesa nós temos aqui o Cássio Leandro, presidente da Comissão de Inovação e Tecnologia da ANATRA. Dr. Roberto Amorim, conselheiro estadual da OAB-RN. E Dr. André Gonçalves Zipperer, advogado, sócio do escritório Zipperer Minardi e professor de Direito e Processo do Trabalho. Vamos ver aqui quem já está na sala com a gente. O Dr. André já está conosco aqui. O Dr. Cássio também conosco. O Dr. Roberto Amorim acaba de chegar. Então passo a palavra ao Dr. Cássio, aqui presidente da mesa. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, doutores. Boa tarde, professor. Eu acho que, doutor Afonso, o doutor Roberto é o presidente. Só para... Dr. Roberto Amorim aqui. Isso. Então, Não, o doutor Roberto é o presidente da mesa. Só passar a palavra para ele. Passo a palavra, então, para o Dr. Roberto. O microfone, Dr. Roberto. Obrigado. Agora eu estou ouvindo todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite pelo Dr. Euclides para participar desse grande evento. Está muito contribuindo bastante. Dizer a alegria de estar participando de um evento no Dia da Advocacia Trabalhista. Eu tenho muito orgulho de me intitular como advogado trabalhista, porque minha vida toda profissional foi dedicada a essa área, que eu tenho grande satisfação. Mas sem maiores delongas, quero dizer que estão aqui presentes na sala o nosso professor André Gonçalves Zipperer e o nosso querido advogado trabalhista, Dr. Cássio Leandro. Primeiramente, eu vou passar a palavra ao doutor André Gonçalves Zipperer, que é advogado, professor, mestre em Direito Empresarial e doutor em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, membro das comissões de Inovação e Gestão, Direito Sindical e de Exame de Ordem e estágio da OAB Paraná e do Instituto dos Advogados do Paraná, conselheiro membro do Conselho de Relações do Trabalho da Associação Comercial do Paraná, ouvidor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, árbitro da CANATRA, Câmara Nacional de Arbitragem Trabalhista. Fique à vontade, doutor. Roberto, obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a ANATRA, cumprimentar a OAB do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, cumprimentar a ESAT, né? Todos na pessoa do Luiz, do Gleidson, a Brat, cumprimentar o Afonso, o Cássio, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando e apenas lamentar, a gente vai falar de tecnologia hoje, essa tecnologia que nos permite estar aqui, né? Compartilhando conhecimento a pessoas aí no Brasil inteiro que jamais poderiam ter acesso a esse tipo de conhecimento caso nós não estivéssemos aqui em ambiente virtual. Apenas a lamentar uma situação que espero seja corrigida numa outra vez, que nós estamos longe de Natal, né? A gente podia estar em Natal hoje e, lamentavelmente, essa pandemia nos afastou dessa cidade que é tão bonita, tão linda, que eu gostaria de estar hoje em Natal, mas, lamentavelmente, estou passando frio aqui em Curitiba. Queria agradecer especialmente a Associação Norte Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas. Eu sou ouvidor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Eu costumo brincar que eu sou o único ouvidor surdo do Brasil. E eu sou um associativista. Eu acho que a gente... nem sei quantas associações eu estou mais, né? Para mim é um prazer de estar participando. Esse tipo de evento nos permite, além da gente democratizar o conhecimento, nos permite também, Cássio, que a gente conheça o rosto dos professores que a gente só conhece por capa de livro, né?
E a tecnologia nos traz essa intimidade com esses professores, porque além de conhecer o rosto, a cara dos professores, a gente acaba conhecendo a casa de todo mundo também. Aquela biblioteca bonita atrás aqui, assim, sabe como? A televisão, né? A sala, o cachorro, o gato passando. Então, isso também faz com que a gente ganhe uma certa intimidade com os professores, com aquelas pessoas que a gente conhece por capa de livro. Passe a quase virar amigo dessas pessoas, né? É muito legal a gente estar falando hoje num momento do Dia do Advogado Trabalhista, né? Porque, assim, vamos reconhecer, a advocacia trabalhista ela sempre sofreu muito preconceito, sempre foi visto como uma advocacia de segunda linha, né? Pelas outras advocacia, tipos de advocacia, né? E o que se viu nessa pandemia foi que o direito do trabalho, esse direito que normalmente é visto como um direito de segunda linha, sempre um direito visto com um certo preconceito, ele é trazido ao protagonismo. O que se viu é que, normalmente, esse direito que cuida do que é mais ao ser humano do que ao trabalho. Sociais, não se produz relações imobiliárias e não se produz imposto. Por isso que a gente está aqui hoje, no que se demonstrou ser o direito talvez mais importante de todo o cabedal aí jurídico do direito. Então, a gente está participando, o professor Rodrigo Lara, né, nos trouxe anteriormente, eu concordo com ele, é um momento de reconstrução do direito do trabalho, momento que a gente tem que pensar fora da caixa, tem que pensar, criar soluções de marcos legislativos diferentes do que a gente tem hoje, que se demonstraram já ultrapassados, né? E só tomando cuidado com a centralidade do ser humano. Quando a gente fala de tecnologia, doutor Roberto, a gente normalmente fala do futuro do trabalho, e toda vez que me perguntam, poxa, o que você vê? Como é que você vê o futuro do trabalho? Eu falo, olha, o futuro do trabalho eu não vejo, eu não sei. E por que eu não sei? Porque todo mundo que tentou escrever sobre o futuro do trabalho antigamente falhou miseravelmente. Você vejam que até 2003 nós não tínhamos sequer o smartphone que hoje nos permite realizar uma contratação até transnacional, né? E, quer dizer, talvez a pessoa que trabalhe lá na Apple ela tenha muito mais conhecimento que nós, advogados. Mas o que a gente consegue colher do material que a gente tem, em 1998, um cidadão chamado Jeremy Rifkin, ele escreveu um livro chamado O Fim do Trabalho, The End of Work. Esse livro foi traduzido miseravelmente para o português como O Fim do Emprego. A gente sabe que trabalho, né, é diferente de emprego, né? Mas foi traduzido dessa forma. O que ele quis dizer é o seguinte, que o trabalho, a automação que vinha nos anos à frente ia substituir, em grande partida, o trabalho manual pela automação, pelos robôs, né? A partir da criação, né, da aceleração deste tipo de automação, muitas faculdades, muitas universidades passaram a estudar isso aí. E nós temos diversas pesquisas no mundo, a mais famosa são de dois professores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? O professor Frey e o professor Osborne, eles disseram o seguinte, olha, 50%, tá, do percentual da força de trabalho está em setores altamente expostos ao desemprego. Ou seja, 50% das forças de trabalho que existe hoje estão em setores que já existe mecanização, automação suficiente para serem substituídos pela máquina. Aqui no Brasil, foi feito pela UNB, pela Universidade Nacional de Brasília, foi feito uma pesquisa também utilizando o mesmo método desses dois professores de Oxford, e foi mais ou menos, o resultado foi mais ou menos a mesma coisa. 54% de todas as atividades que existem hoje estão em setores que estão altamente expostos ao desemprego, a serem substituídos pela automação, né? Se a gente for pegar... Só que isso não é uma ciência exata,
né? De todos esses números, o número que eu mais gosto é um número que foi trazido pelo Fórum Econômico Mundial, doutor Roberto, que é o seguinte, veja só, 65% das crianças, hoje, das pessoas em idade escolar, das crianças, vão trabalhar em atividades que ainda não existem. Veja só, 65% das crianças hoje em idade escolar vão trabalhar em atividades que ainda não sequer foram inventadas. Aí pergunta-se como é que nós vamos criar essas crianças. Antigamente era fácil, né? Nós da classe média colocávamos lá num colégio internacional, ele fazia uma faculdade de Direito, Engenharia e Medicina, e ele fazia um concurso público. 65% das atividades no qual os nossos filhos vão trabalhar sequer foram inventadas, né? E detalhe, veja, eu estou falando de 20 anos para frente, eu não estou falando no outro século. Se é 20 anos para sempre, isso vai pegar a gente. Nós três aqui que estamos aqui ó, no YouTube, um do lado do outro aqui, ó, tá? Ou seja, ou vocês acham aí, vocês que estão me assistindo, ou vocês acham que vão se aposentar? Doutor Cássio, eu conto ou você conta a notícia? Tá? Ou seja, isso vai pegar a gente, não é só para as crianças, isso vai pegar a gente também. Então, o que os estudiosos, né, a doutrina, principalmente estrangeira, vem defendendo é que hoje se educa as crianças no que se chama de soft skills, né? Ou são essas pequenas habilidades, a habilidade, né? As habilidades de você transmutar de acordo com as coisas que vão se modificando à sua frente, né? Você veja, para nós, vamos trazer isso para uma realidade nossa, né? Que é da advocacia. Tá? Hoje a gente sabe que existem, o Rodrigo Bertozzi, meu conterrâneo aqui de Curitiba, teve aqui anteriormente, falou da tecnologia na advocacia. Lá no escritório a gente está vendo para comprar um determinado programa que ele faz a captação automática da ação no momento em que ela é protocolada. A empresa ainda não foi nem lá, eu sei que em Pernambuco a gente já tem essa realidade, aí do lado. O que acontece? A ação já é capturada, ela já é distribuída no controle de processo jurídico e o próprio aplicativo já me dá uma sugestão de defesa, ou seja, com todos os termos e com a jurisprudência mais atualizada que ele vai pescar sobre o tema no tribunal. E aí existe uma grande preocupação de todas as OABs no seguinte sentido, veja, será que a inteligência artificial vai substituir o advogado? E aí eu tenho um colega, doutor Cássio, que é da Comissão de Inovação aí, né, do Rio Grande do Norte, e eu também sou da comissão aqui do Paraná, que ele diz o seguinte, que é uma frase muito bacana. Eu até deveria pegar para mim essa frase, de tão bacana que ela é. Ela fala, olha, a inteligência artificial vai substituir o advogado artificial. Tá? Ou seja, aquele do copia e cola, aquele advogado que não traz para ele, que não agrega valor ao seu trabalho, que não traz as novas teses, que não estuda, que não está aqui assistindo como você aí que me vê no YouTube, e que não agrega valor ao seu trabalho, de fato ele não vai mais existir. Porque o trabalho mecanizado, o trabalho aquele do dia a dia, ele de fato vai ser sim substituído pela automação, pela inteligência artificial, né? E aí tem essa adaptação dessa frase que é para que você não seja substituído por um robô, não seja um robô, né? Nós temos a quarta, o Klaus Schwab, né, no seu livro A Quarta Revolução Industrial, evidentemente ele traz ali diversas questões que fazem com que ele entenda que a gente já tenha nós já tivemos caminhado da terceira revolução industrial, termo que foi cunhado lá pelo Jeremy Rifkin, lá na década de 70, 80, que são as novidades tecnológicas, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, os carros autônomos, impressão 3D, biotecnologia, armazenamento de energia e computação quântica. E aí, nós, operadores do direito, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que ter marcos
legislativos apropriados para essa nova relação. O que não se pode, e o que eu vejo muito na doutrina, que eu chamo de doutrina tradicional, doutor Roberto, é o seguinte: existiam os ludistas, tá? O que eram os ludistas? Eram pessoas, tá? Eram pessoas que, eventualmente, se vocês tiverem aí problema com a minha captação de áudio e som, por favor, entrem e me avisem, tá? O que eram os ludistas? Os ludistas eram pessoas que pegavam pedaços de pau e iam nos lugares onde existiam as máquinas e batiam nessas máquinas, porque eles achavam que as máquinas estavam roubando, né? Roubando o emprego, tá? Que eles estavam roubando o emprego que eles estavam roubando o emprego do ser humano, tá? Até no livro do Martin Ford... Para esclarecer, está havendo algumas intercorrências, tá, doutor André? Eu estou conseguindo captar as coisas, mas de fato... Tá. Então existiam os ludistas, que eram essas pessoas que se organizavam para ir lá bater nas máquinas, né, bater nas máquinas, porque essas máquinas estariam tomando o emprego das pessoas que... enfim, perdiam o emprego por conta dessas máquinas, tá? E o que existe hoje, que eu vejo muito disso hoje, é o que eu chamo de neoludismo acadêmico, tá? Ou seja, são pessoas que, ao invés de criarem marcos legislativos, né, apropriados a isso, lembrando que o que se chama hoje de indústria 4.0, que muita gente critica, nada mais é do que uma forma da gente competir com os países de primeiro mundo. Esses países de primeiro mundo que, aliás, têm um índice de automação altíssimo, um índice de emprego muito baixo. Por quê? Porque eles têm uma educação, doutor Roberto, que permite a eles criar novas perspectivas, né? novas funções, criar e educar as pessoas para que se encaixem nessas novas atividades que são criadas a partir dessas novas tecnologias. E o que acontece? E o que são esses neoludistas acadêmicos? São pessoas que, ao invés de criar, né, e serem criativas para criar novos marcos legislativos, eles ficam, no entanto, criticando situações, porque se nós não tivermos, hoje existe lá o indústria40.gov.br, né, que junta mais de 50 instituições para institucionalizar a indústria 4.0 no Brasil. Porque se nós não criarmos essa situação aqui no Brasil, nós não vamos conseguir competir com os países de primeiro mundo, com os países em grau, em nível, né, igual em relação à automação. E daí o que acontece? A gente volta lá para trás, na década de 50, quando aqui no Brasil nos restava o quê? Um país agrícola, né? Um país sem automação, um país com empregos de baixa qualidade, na medida em que a gente não conseguia competir com o que está fora. Já bem caminhando para encerrar, para obedecer aqui o período que me foi permitido, a gente não pode deixar de falar das plataformas digitais, né? Tema aqui muito me é caro, porque tem um livro sobre o tema, tá? Que é o que a gente chama de crowdsourcing, que a minha contribuição para o português foi a tradução para multiterceirização, que é o quê? São essas pessoas que, na verdade, adquiriram muita importância agora em período de pandemia, né? E que sofrem com a falta de um marco legislativo apropriado para esse tipo de trabalho. Que sofrem porque hoje no direito do trabalho são vítimas de um péssimo, de um antigo, de um empoeirado sistema binário, no qual existe uma CLT que hoje serve de guarda-chuva para 30 e poucos % da população do trabalhador em idade produtiva. Ou seja, mais de 60% dos trabalhadores em idade produtiva, em razão desse método binário, dessa ideologia do qual o trabalhador subordinado ficam sem nenhum direito absoluto. A gente tem que quebrar esse sistema binário para começar a olhar essas pessoas, essas novas relações de trabalho que são oriundas dessas novas tecnologias. Hoje a gente tem 6 milhões
6 milhões de trabalhadores, doutor Cássio, que são trabalhadores de plataformas. E eles não estão lá porque querem, estão lá porque foi aonde eles conseguiram se enquadrar dentro do mercado de trabalho para conseguir produzir algum tipo de valor para sustentar a sua família. Sem deixar de chamar atenção, algo que às vezes passa desapercebido para a maioria desses neoluddistas acadêmicos, que é o seguinte, veja, o que impede uma plataforma dessa, estou falando de forma tecnológica, não de forma financeira ou de forma jurídica, mas tecnologicamente, o que impede uma plataforma dessa de operar, por exemplo, das Ilhas Caimã? O que impede uma plataforma dessas de explorar o trabalho aqui, já que de forma remota, de operar a partir das Ilhas Caimã? Absolutamente nada. É o que acontece no crowdsourcing, no que a gente chama de multiterceirização online, no qual existe a plataforma, a pessoa faz o upload, a outra faz um download e entrega o trabalho feito, como na plataforma da Amazon, que é chamada Amazon Mechanical Turk. Isso já é uma realidade, né? E isso é absolutamente revolucionário, porque ajuda no Rio Grande do Norte, né, para o interior do Piauí, onde a gente tem muito pouca oportunidade, tá, de trabalho, pessoas que estão em casa, pessoas que estão cuidando de parentes enfermos, pessoas que estão, mulheres que tiveram gravidez, você veja, começam a trabalhar a partir de casa. E por fim, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, que hoje nós temos talvez a coisa mais importante, muito mais importante do que hora extra, muito mais importante do que discutir previdência. Em 2017, a revista The Economist cunhou lá um negócio que virou chavão depois. O que foi, doutor Roberto? Os dados são o novo petróleo. Tá? E para quem acha que plataforma de transporte, que essas plataformas de carona, aí, plataforma de transporte, não gosto de ficar falando palavra, tá? De nome de empresa. Mas essas plataformas de transporte, para quem acha que o core business dele é transporte, está muito enganado. Essas plataformas de entrega de transporte sabem por onde a gente passa, sabem que horas a gente sai, sabem o que a gente... Está fugindo bastante. Sabem que horas a gente chega e sabem por onde a gente passa. Né? Ou seja, e para na França, só um minutinho, só um pouquinho. Tá. Bom, vamos lá. Só para encerrar agora, tá? Agora estão me ouvindo bem, né? Tá. Só para encerrar. Há 3 dias atrás, o sindicato, né, na França fez o que eu já tenho defendendo há muito tempo. Ele processou as plataformas de entrega e as plataformas de transporte, não porque eles querem vínculo de emprego, esses trabalhadores nem querem vínculo de emprego porque eles têm que trabalhar quarta, quinta e sexta ou só no contraturno, mas sim pela captação dos dados dessas pessoas, pela captação dos dados, que é o asset mais importante que essas plataformas têm pego, não só dos trabalhadores, mas da gente também. Gente, nós somos imigrantes digitais, todo mundo que está aqui, ou seja, nosso entendimento foi cunhado numa época analógica e nós imigramos para uma época digital. Só quem vai conseguir dizer os milênios aí que vieram depois do ano 2000, hoje 32% da população nasceu depois do ano 2000, e essa legislação que nasceu em época digital e vai construir a sua mentalidade em época digital, é que vai talvez construir uma mentalidade, um marco legislativo talvez apropriado para esse tipo de relação. Eu gostaria de agradecer de novo. Gente, vamos tentar não estragar, vamos tentar entregar para essas pessoas, os nativos digitais, para que eles sim, né, com a mentalidade que foge, tá? Para a mentalidade que foge da mentalidade analógica, possam trazer para a gente algo apropriado. Tá muito bem? Muito obrigado. Eu agradeço de novo, lamentando de novo não estar em Natal, mas eu agradeço a todos vocês e as pessoas que estão com a gente. Muito obrigado.
Nós te agradecemos, doutor André, e inclusive eu, que também sou um grande apaixonado por essa questão de inovação, de tecnologia, anualmente tenho visitado várias feiras nos estados afora e tenho... Estão me ouvindo? Me ouvem? E tenho visto exatamente o que o doutor compartilhou aqui no seu painel, né? Que essa questão do advogado que faz todo o trabalho mecanizado, ele de fato está fadado a sair do mercado, né? Porque já existem vários robôs trabalhando para petições padronizadas, né? Nós temos aqui como exemplo nossa Secretaria de Tributação, que já executa as dívidas ativas sem grande esforço de operários, né? Que houve, na verdade, acabou afastando diversos estagiários que faziam essa judicialização inicial e também retirando... Me ouvem? Estão me ouvindo? Então, acaba que esse trabalho mecanizado... Agora desligou, Roberto, o áudio. Estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Então, na própria área trabalhista, já temos diversos robôs sendo criados para aquelas petições padronizadas, né? que não há necessidade de grande esforço humano. Então, eu acho que chamar atenção para esse cuidado da advocacia é muito importante. E aí, sem mais delongas, passo a palavra para o doutor Cássio, que ele, além de advogado trabalhista, atuante no nosso tribunal, ele também é o presidente da Comissão de Inovação e Startup da nossa OAB-RN. Então, doutor Cássio, a palavra é contigo. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a doutor Gleidson, né, pelo convite de estar aqui podendo assistir essa excelente aula de professor André Zipere, que foi uma aula com números fantásticos para ter um choque de realidade do que estamos passando no Brasil. Agradecer ao presidente da mesa, doutor Roberto, e agradecer a todos que estão assistindo. Bom, os números que o professor trouxe, ele traz realmente uma nova realidade juiz laboral, porque a nossa quarta revolução ela já está acontecendo, né? E nós não estamos entendendo como está acontecendo. Né? Além de advogado, eu também sou empresário na área tecnológica e, de uma certa maneira, eu estou vivenciando mais de perto. E aí, trazendo um pouco para uns dados em relação ao home office, professor, assusta muito que levantamentos feitos por grandes bancas empresariais demonstram que, no Brasil, 35% da mão de obra ela pode ser exercida de home office. E aí eu falo exatamente por nós, advogados. Eu agora estou aqui em Caiçara do Norte, não estou em Natal, numa praia a 150 quilômetros. Estava rezando para não chover, porque a internet daqui é a rádio, e aí está funcionando muito bem, então cumpriu o objetivo. Mas esse dado é muito impactante, porque aí eu li um artigo recentemente que esse trabalho remoto ele vai atingir diretamente o mercado imobiliário, porque aí vão ter menos aluguéis, não vai precisar mais de grandes estruturas para poder esse trabalho ser desenvolvido. Obviamente, vai diminuir todo o custo operacional das empresas e, obviamente, o custo da mão de obra. Então, é um dado muito significativo. Nesse ensejo, o Facebook e o Twitter, tive que citar o nome das empresas, professor, para dizer o dado, já estão colocando seus trabalhadores permanentemente em mão de obra. Então, em home office, desculpa. E isso faz com que mostre que o que era uma pendência juiz laboral, que era o trabalho de home office através da tecnologia, agora virou uma tendência juiz laboral. Né? Então, nós temos a cada dia mais esse fluxo para o home office e é um caminho meio que sem volta. E só para concluir a fala, dizer que é muito importante esse debate tecnológico, no avanço da tecnologia. A advocacia ela está sofrendo pelas pendências tecnológicas não utilizadas nos últimos anos, e nós, como advogados que estamos vanguardistas desse setor,
temos que incentivar e colaborar com todos os atores da justiça, seja ele o judiciário, o Ministério Público e os próprios advogados, para que a tecnologia não seja uma inimiga, e sim uma aliada para facilitar a vida de todos e, logicamente, dos empregos que têm que ser gerados nessa nova realidade laboral. Passo a palavra agora para o Dr. Roberto para as conclusões. Mas, mais uma vez, eu agradeço a todos. Bem, só tenho a agradecer, né, as ilustres e muito ponderadas pontuações de todos e devolvo a palavra para o nosso querido Afonso Paciléu. Muito obrigado. Agradeço em nome da ANATRA aqui a participação dos senhores. Vamos então agora para a mesa número 10 das 15 horas.